Amém. Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Obrigado, Vânia. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Norimar. Bom dia. Queridos, vamos começar nosso devocional e hoje eu quero falar uma coisa muito importante que tem a ver com a visão que nós temos em relação à nossa vida, né? Nós precisamos ter o que chamamos de visão espiritual. Visão espiritual. A visão espiritual não tem a ver com aquilo que enxergamos no momento. A visão espiritual não tem a ver com aquilo que enxergamos com os nossos próprios olhos. A visão espiritual, ela vai além disso. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, como homens e mulheres do Senhor, precisamos ter a visão espiritual para que a vida possa fluir de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E eu quero usar como exemplo um personagem bíblico muito conhecido de todos nós, que é o cego Bartimeu. Você deve conhecer essa história. Ele é um cego. Na palavra de Deus nos narra, principalmente no Evangelho de Marcos, que Bartimeu era um cego e ele teve um encontro com Jesus. Eu quero começar, antes da gente entrar na palavra propriamente dita, eu quero já começar lendo o versículo base desse devocional de hoje, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus, grava isso, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, grave isso, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, calado, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego, dizendo: Ânimo, levanta-se. Ele está te chamando. Grave isso. Levante-se, ânimo, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, ele deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Disse Jesus: a sua fé o curou. Imediatamente, grave isso, imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Isso foi um dos milagres ocorridos que a palavra de Deus, através do Evangelho de Marcos, nos narra. Bartimeu, ele era um mendigo que costumava ficar à beira do caminho de Jericó, que era uma cidade da Judéia. E ele era conhecido por todos ali, era um homem já famoso devido à sua deficiência visual. Bartimeu, ele dependia da caridade das pessoas. Esse é o contexto. Jesus estava indo para Jericó com seus discípulos. Quando ele sai da cidade de Jericó, ele passa por esse caminho onde Bartimeu está na beira da estrada e ele ouve falar que é Jesus que está chegando. Agora, o que me chama a atenção
nesse texto que eu li ontem à noite. Esse devocional eu preparei ontem à noite. Na verdade, de tarde eu já estava meditando nessa palavra, mas eu concluí ontem à noite. O que me chama a atenção é que Bartimeu, apesar de cego fisicamente, ele teve 3 visões espirituais. E esse é o tema do nosso devocional de hoje. As visões de Bartimeu. As visões de Bartimeu. Entenda uma coisa, queridos. Tudo que a Bíblia nos narra, tudo que a Bíblia nos conta, foram coisas que aconteceram, tá? A Bíblia, ela é real. Todos os personagens existiram, todos os personagens passaram por essa realidade, foram narradas pelos discípulos, no caso dos evangelhos. Perdão, queridos, no caso dos evangelhos. E está ali para exemplo, Deus fez questão de deixar registrado, para exemplo e para ensinamento e lições para mim e para você. Por isso que a Bíblia tem que ser praticada. Aquilo que ouvimos da palavra de Deus tem que se tornar prática em nós e, consequentemente, se tornar vida em nós. E lendo esse trecho da palavra de Deus do Evangelho de Marcos, eu consegui observar pelo Espírito Santo de Deus 3 visões espirituais de Bartimeu. Ou seja, ele viu, ele enxergou, mesmo cego, muitas coisas que uma pessoa com a perfeita visão às vezes não consegue ver. Grave isso. Ele, Bartimeu, sendo cego, ele conseguiu enxergar 3 coisas importantes para a vida cristã, que pessoas com visão boa, como eu e você, às vezes não conseguimos enxergar. E na caminhada cristã, a gente não pode só viver através daquilo que enxergamos. Porque a nossa vida, ela vai além daquilo que os nossos olhos podem alcançar. Grave isso. A nossa vida, ela vai além do que os nossos olhos podem enxergar. Por isso que a nossa realidade, ela não define o nosso futuro. As nossas escolhas e decisões, sim, mas a nossa realidade atual não define o nosso futuro. Não significa que hoje não está legal e será sempre assim. Não. Por isso que a visão espiritual é importante. Como é que você tem olhado para a sua vida? Como é que você tem enxergado as circunstâncias da sua vida? Pela ótica do medo, pela ótica da preocupação, pela ótica da ansiedade? Como é que você tem enxergado a sua vida? Nós estamos falando de um cego, de um mendigo na beira da estrada, pedindo esmola. Esse era o contexto e essa era a realidade de Bartimeu. Eu creio que essa não seja a sua realidade. Mas seja ela qual for, como é que você enxerga a sua realidade? Por isso que eu quis chamar esse devocional de visão, as 3 visões de Bartimeu, e não as 3 vistas de Bartimeu. Porque viver por aquilo que vemos é viver por vista e não por visão. A vista, que são os nossos olhos, ela enxerga a realidade. Só que o que Deus tem, os planos, as promessas, estão além da realidade. E só conseguimos enxergar pelas visões espirituais. E hoje eu quero te desafiar a você sair desse devocional hoje aprendendo que existe uma forma diferente de olhar a vida. Existe uma forma diferente de enxergar além das circunstâncias. E Bartimeu, um mendigo, cego, nos ensina isso através da palavra de Deus. E a primeira visão que Bartimeu viu,
A primeira, que eu quero que você grave isso como lição para a sua vida. Bartimeu viu uma esperança. A visão da esperança. A visão da esperança. Isso mesmo, Robson, a vista é limitada. A vista olha as circunstâncias, a visão olha as promessas. A vista olha as circunstâncias, a visão olha as promessas. A primeira visão de Bartimeu foi a esperança. Bartimeu viu uma esperança. Olha o que diz o Evangelho de Marcos que lemos, capítulo 10, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele se encheu de esperança, falou: é agora. O Mestre está passando. O Filho de Deus está passando. Porque, queridos, quando alguém diz filho de Davi, como Bartimeu disse, ele sabia exatamente quem estava passando por ali. Por isso que conhecer Jesus é extremamente importante. Por isso o discipulado que eu coloquei aí para vocês. Espero que vocês já estejam fazendo, né? Depois vocês me dão um feedback aí. Quando ele ouviu falar de Jesus, dentro dele ele falou: eu não posso deixar. Existe uma oportunidade, uma esperança. O Filho de Deus, aquele que realiza milagres, aquele que pode mudar a minha história, aquele que pode mudar o rumo do meu destino, está passando aqui. Mesmo cego, ele viu uma esperança. Mesmo cego, ele manteve a esperança naquele que estava passando. Por isso, queridos, onde você tem colocado a sua esperança? Nos seus recursos? Nas coisas que você tem? Nas pessoas que te cercam? Onde você tem colocado a sua esperança? Bartimeu colocou a esperança no lugar certo. Mesmo cego, sem ver Jesus. Também não vemos Jesus. Você vê Jesus? Eu também não vejo. Mas eu sei que ele existe. Eu tenho a convicção da sua existência. Bartimeu também não viu. Por causa da sua condição visual. Mas ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava começando a andar ali, passar por ali. E ele não perdeu tempo, ele começou a clamar e começou a dizer: Jesus, filho de Davi. Queridos, como eu falei, filho de Davi. Para dizer isso, ele sabia exatamente. É interessante, quando eu estava lendo essa passagem, é interessante que o nome Jesus, naquela época, era muito comum. Não sei se você sabia disso. É como Maria e José para a gente hoje aqui. O nome Maria e José é comum para a gente. E naquela época, Jesus era um nome muito comum. Mas, no entanto, durante o seu ministério, Jesus teve um monte de títulos: Messias, Mestre. Jesus de Nazaré era um deles. Por isso que o texto narra: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Nazaré, queridos, era uma cidade tão pequena, que o historiador judeu Flávio Josefo, quando ele narra nos seus livros, inclusive tem um livro muito bom dele, eu não sei se está aqui, mas tem um livro muito bom dele chamado A História dos Hebreus, que é narrado por esse judeu da época. Ele não coloca nas cidades da Judéia, da Galileia, a cidade de Nazaré, de tão insignificante que ela era. Tanto é que uma das pessoas no Evangelho diz, quando Jesus Cristo vai chamar os seus discípulos, Natanael, André vai chamar Natanael, e Natanael diz: é possível sair de Nazaré alguma coisa boa? Era tão insignificante Nazaré. Mas esse era um dos títulos de Jesus. Jesus de Nazaré.
Existe uma igreja na qual eu pertenço, a denominação chamada Igreja do Nazareno, exatamente por causa disso. A Igreja do Nazareno. Por causa dessa passagem, né? De Jesus de Nazaré. E é interessante que Bartimeu, ao perceber que era Jesus que estava ali, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. É interessante que ele está fazendo uma menção. O cego Bartimeu, sem a visão física, ele estava fazendo menção de uma antiga profecia que existia a respeito do Messias. A respeito do Messias. Que ele viria da descendência de Davi. Isso era uma profecia messiânica no livro de Isaías. Será que Bartimeu conhecia essa profecia? Era uma profecia dizendo que ele seria da descendência de Davi e ele teria um reinado eterno. Mas ele clamava, totalmente cego. Imagina, se você fechar o olho, você vai entender como era Bartimeu. Se você fechar os olhos, você vai entender como era Bartimeu. E ele gritou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O clamor de Bartimeu é cheio de esperança. Esperança de mudança, de uma nova vida, de uma nova realidade. Entenda que o seu clamor era impulsionado pela esperança. A visão que ele teve naquele momento foi uma visão de esperança. Esperança do que ele ouviu falar sobre Jesus. Ele não viu Jesus, ele ouviu falar de Jesus. E ele tinha uma esperança de um futuro melhor, cheio de luz, cheio de visão. É interessante porque o texto nos diz que ele ouviu falar de Jesus. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, como eu falei. Você viu Jesus alguma vez? É como se você tivesse de olhos fechados. Mas todo devocional aqui de manhã você ouve falar de Jesus. Quando você pega a Bíblia para ler, lê a palavra de Deus, você ouve falar de Jesus. Quando você escuta uma pregação, quando você vai numa igreja, escuta uma pregação, você ouve falar de Jesus. Vocês aí que estão fazendo discipulado, que já começaram, vocês vão ouvir ali falar de Jesus. Então, a nossa condição é como o cego Bartimeu. Por isso que precisamos ter a visão espiritual. Como Bartimeu teve, essa primeira visão que Bartimeu teve foi a visão da esperança. Pelo fato dele ter ouvido falar de Jesus. E é o nosso caso. Também ouvimos falar de Jesus. Então, meu desejo nessa manhã, queridos, é que você comece a olhar pela visão da esperança, de que quem está passando na sua vida, quem está cuidando da sua vida, é Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Você consegue entender isso? Comece a olhar para a sua vida com a visão da esperança. Eu sei que de repente você não está entendendo nada que está acontecendo, de repente você não tem respostas que gostaria de ter, de repente você não enxerga uma luz no fim do túnel, de repente o que a sua vista está vendo é uma realidade totalmente contrária daquilo que você espera para a sua vida. Mas estamos falando de um cego, sem perspectiva, sem saída para a sua realidade. A Bíblia não diz quanto tempo ele estava ali na beira da estrada, mas eu creio que há muitos anos, vivendo de esmola, porque a região já o conhecia. Mas quando ele ouviu falar de Jesus,
o seu coração encheu de esperança. E ele começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então a primeira visão de Bartimeu foi a visão de esperança. A fé de Bartimeu fez ele enxergar uma esperança mesmo na escuridão. Eu vou repetir. A fé de Bartimeu fez ele enxergar esperança mesmo na escuridão. O que você enxerga nos dias maus? O que você enxerga quando nada está dando certo na sua vida? O que você enxerga quando a sua realidade está muito difícil? Bartimeu estava na escuridão e ele enxergou esperança, porque ele ouviu falar daquele homem que estava passando por ali, Jesus de Nazaré. Queridos, enxergue a vida com o teu espírito, enxergue a vida com a sua alma e não com os seus olhos. Enxergue além. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, enxergue com a visão da esperança. Esperança de dias melhores, esperança de que algo vai acontecer. Sabe, queridos, eu sempre gosto de viver na expectativa. Eu sempre gosto de viver na expectativa de que algo bom vai acontecer. Bartimeu, ele estava numa escuridão. Bartimeu estava numa escuridão. E mesmo na escuridão ele teve a visão da esperança. Porque naquele caminho estava passando um homem chamado Jesus de Nazaré. Que quando ele ouviu falar, diz o texto, o seu coração encheu de esperança. Naquela escuridão, ele enxergou esperança em Jesus de Nazaré que estava passando por ali. A fé de Bartimeu, naquele momento, o fez enxergar uma esperança, mesmo na escuridão. E eu volto a repetir. Como é o seu olhar diante da dificuldade da vida? Como é o seu olhar diante da escuridão, de repente, que você pode estar vivendo? Então, a primeira visão de Bartimeu, que aprendemos nesse texto que lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, é que ele viu esperança, mesmo na escuridão. Amém? Segunda visão de Bartimeu, que podemos aprender com esse texto. Bartimeu viu uma oportunidade. Mesmo na escuridão, Bartimeu viu uma oportunidade. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 49, nos diz assim, que lemos. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, dizendo, ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que oportunidade estava chegando diante de Bartimeu. Sabe, querido, sempre que eu leio a palavra de Deus, eu já falei isso algumas vezes, eu tento me colocar na cena. É uma forma que eu encontrei de absorver melhor o conteúdo bíblico. Eu fico imaginando a cena. Então você imagina Jesus andando naquele caminho de Jericó, com aquela multidão em volta dele, os seus discípulos. Imagina Bartimeu sentado na beira do caminho, totalmente escuro, é aquilo que eu te falei, fecha os olhos, que você vai entender como Bartimeu estava. E ele começa a ouvir, provavelmente de longe, os passos chegando, as sandálias arrastando na areia, na terra, no barro, porque não tinha asfalto na época, e ele ouvindo que uma multidão estava se aproximando. E provavelmente deviam estar falando lá que era Jesus, porque o texto nos diz, ouviu Bartimeu, que era Jesus de Nazaré,
que estava chegando, estava passando por ali. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, a Bíblia diz que ele gritava, ele falava alto. De repente Jesus passou por ele, ouviu ele gritando. De repente ele para e fala para os discípulos: chame-o, vá chamá-lo. Ali foi criada uma oportunidade. Entenda uma coisa: todos os dias nós temos uma oportunidade diante de Jesus Cristo para transformar a nossa vida. Todos os dias temos uma oportunidade de viver um recomeço, de viver novas histórias. Naquele momento, quando Jesus mandou chamar Bartimeu, era a única oportunidade que ele tinha. Você sabe por quê? Porque Jesus não volta mais nesse caminho. Ele não passa mais por ali. Foi a única oportunidade que Bartimeu tinha. E ele teve a visão dessa oportunidade. Ei, queridos, não perde tempo mais não. Hoje pode ser uma oportunidade para você. Hoje pode ser uma oportunidade para você. Os discípulos chegam perto dele e dizem: ânimo, levanta. O mestre te chama. Traduzindo, eu creio que os discípulos que já conheciam profundamente Jesus, já tinham visto os milagres, deve ter falado: cara, é agora. É a sua oportunidade. Aquele que cura, aquele que realiza milagres, aquele que é Deus, aquele que é Senhor, mandou te chamar. Ânimo, levanta. E é o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nesta manhã. Ânimo, levanta. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de ouvir a palavra, de se render a ela, de se entregar a ela, de ter uma vida com Cristo, de ter um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Ei, levanta, ânimo. É agora, é hoje. Não deixa para amanhã. Jesus não voltou mais por aquele caminho. A palavra de Deus não fala mais nada sobre o caminho de Jericó. Era a única oportunidade que Bartimeu tinha. E ele teve, mesmo na escuridão, uma visão de oportunidade. Ei, quando você olhar para a sua realidade, quando você olhar para as questões e demandas da sua vida, enxergue como uma grande oportunidade do mover e do sobrenatural de Deus. Quando você olhar para a sua dor, para o seu sofrimento, de repente, enxergue como uma grande oportunidade da graça, do poder, da glória de Deus sobre a sua vida. Na escuridão, Bartimeu enxergou uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Jesus parou e disse: chama. E chamaram o cego, dizendo: ânimo, levanta, ele está te chamando. Em outra versão, o mestre te chama. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que na maioria das pessoas, a maioria das pessoas não se importam com as nossas necessidades e nem com aquilo que para nós é importante. Grave isso, para você não se frustrar. Para você não se frustrar. No decorrer da minha vida com Deus, no decorrer da minha experiência de vida, eu aprendi que a maioria das pessoas não se importam com as nossas necessidades
e nem com aquilo que é importante para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa oportunidade que foi gerada para Bartimeu, a multidão estava contra ele. A multidão estava contra ele. Vocês vão ver no texto seguinte que a multidão pedia para ele calar, para ele se aquietar. Não se engane. As pessoas não estão preocupadas com você. Não se engane. Nos momentos difíceis da vida, ninguém vai estar com o braço estendido para você levantar. Nossa, pastor, você está sendo duro. Não, eu estou sendo realista. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Ei, não coloque a sua expectativa nas pessoas. Não coloque as suas expectativas achando que as pessoas vão te ajudar, vão estender a mão para... Não. O ser humano, por natureza, ele é mau. Ele é pecador, ele é egoísta, ele é egocêntrico. É interessante que Paulo já dizia isso. Nós estamos falando de um texto que eu vou ler agora de mais de 2000 anos. Por isso que não existe nada de novo debaixo do sol. A realidade que vivemos hoje, ela já existe há muitos anos. Os problemas que enfrentamos hoje, pessoas já enfrentaram há muitos anos atrás. Por isso que a palavra de Deus diz: não há nada de novo debaixo do sol. Nessa oportunidade que Bartimeu estava tendo, junto com a oportunidade, muitas vozes contrárias queriam deixar Bartimeu onde ele estava, na beira da estrada, continuando a pedir esmola. Entenda que quando uma oportunidade chega, os seus adversários também chegam. Paulo, uma certa vez feita, ele disse: uma porta me foi aberta, uma grande porta me foi aberta de trabalho. Só que ele não termina o versículo aí, ele diz: e muitos são os adversários. Uma grande porta me foi aberta, uma grande oportunidade de propagar o Evangelho, de expandir o reino de Deus. Mas muitos são os seus adversários. Bartimeu tinha diante dele uma grande oportunidade, mas as pessoas estavam fazendo de tudo para que ele não agarrasse essa oportunidade. Então se prepara, queridos. Quando uma oportunidade chegar, agarre a oportunidade de Deus, mas se prepare para enfrentar vozes contrárias, críticos, sentimentos contrários, até você tem que enfrentar até você mesmo. Olha o que Paulo vai nos dizer na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 em diante. Timóteo era um jovem que estava começando a pastorear uma igreja, a igreja de Éfeso. Ele era um filho na fé de Paulo. Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. E essa segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu na sua vida. Logo depois ele foi decapitado. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E olha o que ele diz para Timóteo. Ele está alertando Timóteo. O que eu estou falando para vocês hoje sobre confiar nas pessoas. Olha o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 em diante. Ele diz assim, Paulo está escrevendo para Timóteo: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que ser amigo de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de bonzinhos, mas negando o seu poder. Timóteo,
Afasta-se dessas pessoas também. Olha isso, gente. Como eu falei, esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Será que não é uma realidade que estamos vivendo hoje? Olha para o mundo. Olha para o mundo. Será que não é o que estamos vivendo hoje? Então, queridos, a oportunidade ela chega. Só que os adversários também. Por isso que você deve focar em Deus. Ter a visão da oportunidade. Perseverar, independente do que aconteça. Imagine se Bartimeu tivesse escutado aquela multidão. Imagine se Bartimeu não tivesse levantado junto com os discípulos ali, que foram chamá-lo. Dê ouvidos para Jesus, porque é Ele que te chama. Dê ouvidos para Jesus, porque é Ele que está gerando oportunidade na sua vida. Como disse os discípulos para Bartimeu, o Mestre te chama. O Mestre te chama. Não confie nas pessoas, querido. Segue em frente. Segue em frente. Sabe, vivemos dias, queridos, em que as pessoas são cada vez mais amantes de si mesmo. Mais amantes de si mesmo. Não se importando com a necessidade do próximo. São poucos que se importam com a necessidade do próximo. No caso de Bartimeu, o clamor que ele estava dirigindo a Jesus estava incomodando a multidão. Essa oportunidade que ele estava tentando ter, movido pela esperança, pela visão da esperança. Entenda uma coisa, ele não pediu nada para ninguém. Ele só clamou para Jesus. E é isso que eu e você devemos fazer. Clame. O próprio Deus diz, clama a mim e eu responderei. É Deus que tem resposta para a demanda da sua vida. É Deus que tem resposta para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua dor. É Deus que tem resposta. Por isso que ele diz, clama a mim e eu responderei. Mas aquela multidão ficou incomodada com o clamor de Bartimeu. Porque vivemos dias hoje, lá já era assim, hoje é mais ainda, onde as pessoas cada vez mais são amantes de si mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 48 diz, e muitos o repreendiam para que ele se calasse, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas cada vez que ele era repreendido, ele clamava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não cesse a sua voz, querido. Não cesse o seu clamor por causa das pessoas, por causa das vozes contrárias, por causa das questões. Não. Clame ao Senhor. Aproveite a oportunidade que Ele está te dando. Aproveite a oportunidade que Ele está te dando. Não perca tempo. Eu entendo, querido, que na hora que eu li o texto, muitas pessoas, ao ouvirem o clamor, como ouvem o nosso clamor, de repente devem estar falando, como é que você está pedindo isso para Deus? Você não merece. Deus não ouve esse tipo de oração. Eu já ouvi isso, queridos. Fernando, por que você está orando desse jeito? Você acha que Deus está te ouvindo? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Olha para frente. Não olha para os lados, não olha para as pessoas. O Mestre te chama. O Mestre te chama. Isso aconteceu com Ana. Se você ler em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 em diante, você vai ver que Ana, que era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos.
Ela estava ali diante do templo da época, ajoelhada nas escadas ali, na entrada do templo, orando, clamando ao Senhor, pedindo um filho. E o sacerdote Eli interpretou a oração dela de forma errada, achando que ela estava bêbada, embriagada. Olha que o sacerdote interpretou a oração de Ana. Depois leia 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 até o 18, você vai ver essa história. Ela clamando ali, pedindo um filho. E o sacerdote, o responsável por aquele templo, achava que ela estava embriagada. Ei, querido, não dê ouvidos à multidão. Dê ouvidos a Deus. Não dê ouvido à multidão. A multidão queria o Senhor Jesus só para ela. Só para ela. E se sentiu incomodado, como se Bartimeu estivesse atrapalhando. Mas Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. Olha a coragem de Bartimeu. Olha a coragem de Bartimeu. Não perca a oportunidade, queridos. Não perca. Tenha visão da oportunidade. Tenha a visão da oportunidade. Terceira e última visão de Bartimeu. Bartimeu viu um caminho. Bartimeu viu um caminho. Ele viu uma direção. Ele viu uma forma. Mesmo na escuridão, ele viu a solução. Ele viu um caminho para que a vida dele mudasse. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 50 e 52, diz assim: E ele, depois que falaram, ânimo, levanta-se, e ele, lançando de si a capa, jogou a capa para o lado, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse aí agarrou a oportunidade. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? Ele ainda foi interrogado por Jesus. É aquilo que eu sempre digo: você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Sabia. Você sabe o que você quer? Quando você chegar diante de Jesus, aproveitando a oportunidade que ele está dando, que está acontecendo, você sabe o que você quer? E o cego, sem rodeios, sem enrolar, vamos dizer assim, ele foi muito claro e objetivo. Diante da pergunta de Jesus, ele disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu volte a enxergar. Ele foi muito claro e objetivo. Nas suas orações, você é claro e objetivo com Deus? Ou você faz aquela oração: Oh, amado Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão? Não. Seja direto, seja objetivo, seja claro. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu volte a enxergar. Bartimeu viu um caminho. E a resposta de Jesus foi: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, os olhos se abriram. Agora, esse final do versículo é a chave de Bartimeu. Quando ele foi curado, quando o milagre aconteceu, o texto diz: e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu viu um caminho. Ele viu um homem que disse: eu sou o caminho. Queridos, não existe outra estrada da vida.
que não seja Jesus Cristo. Ele é o único que garantiu, que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou mais um caminho. Ele não disse: eu sou mais uma verdade. Ele não disse: eu sou mais uma vida, não. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bartimeu viu o caminho. E depois que ele foi curado, ele seguiu o caminho. Queridos, entenda uma coisa. Não precisamos de terceiro. Não precisamos de intercessão de terceiros. Nós temos o acesso direto ao próprio Jesus Cristo. Bartimeu enxergou isso. Claro, nós temos, por exemplo, na igreja o nosso grupo de intercessão. É necessário, é importante. E esse grupo mantém a oração diária pelos membros da igreja, pelas soluções de pedidos de oração. E isso é extremamente importante. E isso é bíblico. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui é a questão de você ter livre acesso a Jesus Cristo. Você não precisa mais de intermediários. Não. Bartimeu entendeu isso. Ele entendeu por quem ele foi curado. Ele entendeu de onde veio o milagre. Ele teve a visão da esperança. Ele teve a visão da oportunidade. E ele teve a visão do milagre, do caminho, de quem seguir. Depois que Bartimeu teve um encontro com Jesus, ele seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, quando a bênção chegar, continua. Continua firme. Continua seguindo a Cristo. Por que eu digo isso, querido? Porque como pastor, e eu enxergo muito na igreja, isso acontece muito. A pessoa chega destruída na igreja, emocionalmente falando, espiritualmente falando, chega com dor, a grande maioria. E ela começa a ouvir o evangelho, ela começa a ouvir a palavra, e ela vai tendo a vida transformada, dia após dia. E aí uma vida que não dava certo começa a dar certo. A vida que não dava certo, quando ela ouviu o evangelho, quando ela foi ministrada pela palavra, a vida começou a dar certo. E de repente ela some da igreja. Ela não mantém a constância. Bartimeu viu o caminho. E depois do milagre, ele continuou seguindo a Cristo. Ele poderia ter voltado para casa. Porque aquele milagre que aconteceu com Bartimeu não foi só na sua visão. Foi na sua vida por inteiro. O milagre do Senhor é completo. Ele voltou à autoestima, ele teve a oportunidade de voltar a trabalhar, de começar uma vida nova, de repente voltar para o seio da sua família. Mas não, ele seguiu Jesus. A palavra de Deus diz bem claro. Ele seguiu Jesus no caminho. Porque Jesus é o único caminho da transformação humana. O único. Querido, a sua vida, a minha vida, elas podem mudar com essas três visões. A visão da esperança, a visão da oportunidade e a visão do caminho. Essas foram as três visões de Bartimeu. Mesmo na escuridão, quando Jesus passou, ele viu a esperança. Mesmo na escuridão, quando Jesus passou, ele viu a oportunidade. Mesmo na escuridão, quando Jesus passou,
ele viu o caminho a seguir. A minha oração nesta manhã é que você tenha essa visão. Visão da esperança, visão da oportunidade e a visão do caminho que você deve seguir. Que possamos enxergar, através dessas visões, além das circunstâncias da nossa vida. Amém? Eu quero finalizar esse devocional lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância. Agradeça, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em todas as circunstâncias. Todas. Inclusive aquelas que você não entende. E comece a enxergar esperança, oportunidade e um novo caminho para seguir em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. As 3 visões de Bartimeu. Essa palavra Deus entregou para o meu coração ontem à noite. Na verdade, eu comecei a meditar nessa palavra de tarde. E Deus ministrou no meu coração. Vamos começar a enxergar a vida de outra forma. Enxergar além das circunstâncias, com a visão da esperança, da oportunidade e do caminho que devemos seguir. Amém? Vamos orar, Pai? No nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença. Te agradecendo, Senhor, por este dia, por este momento. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer diante da Tua palavra. Palavra essa que foi ministrada aos nossos corações, nos ensinando que precisamos olhar além das circunstâncias e enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. E cremos nas Tuas promessas, cremos naquilo que o Senhor já tem dito para cada um de nós. Por isso, Pai, te agradecemos. Te agradecemos por este momento, te agradecemos pela Tua palavra. Que possamos realmente começar a enxergar a vida com a esperança. Começamos a enxergar a vida como oportunidade que o Senhor está nos dando para manifestar o Teu poder, para manifestar a Tua glória, a Tua graça sobre nós. Só vive milagre quem enxerga esperança. Só vive milagre quem enxerga oportunidades. Por isso, Pai, nos faça enxergar as grandes oportunidades que o Senhor coloca diante de nós todos os dias e que possamos caminhar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nos faça enxergar, Pai, o caminho que devemos seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter essa visão de enxergar a vida nessa ótica, nessa perspectiva. Enxergar a vida com esperança. Enxergar a vida como grande oportunidade da ação sobrenatural do Senhor. E que possamos enxergar a vida como um caminho a seguir na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Saímos daqui cheios, completamente revestidos da Tua palavra em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão online comigo agora. Os abençoa, Pai. Estende a Tua boa mão. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios. Que eles possam começar a caminhar pela visão que o Senhor os deu nesta manhã. Que eles possam enxergar a vida com esperança. Enxergar a vida como grande oportunidade do Teu agir. E enxergar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único caminho que eles devem seguir. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra penetre o coração de cada um deles e que eles sejam transformados por ela, porque a Tua palavra ela é transformadora. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Nos enche dela durante o dia e que eles possam ser extremamente abençoados. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, o Senhor esteja presente, ministrando aos seus corações e os conduzindo cada dia mais perto do Senhor. Obrigado, Pai, os livra do mal, os guarda do mal, que eles tenham um dia extremamente abençoado. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade e que a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, prevaleça na vida deles.
Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro. Não só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja rema, seja vida no coração deles. Que eles possam ser transformados por elas. E que eles possam ter a visão da esperança, da oportunidade e do caminho novo a seguir. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos viver o dia hoje no centro da Tua vontade e fazer aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida por coração de vocês. Amém? Que seja uma palavra de renovo e que vocês possam viver por essa visão. A visão de Bartimeu como exemplo para a nossa vida. A visão da esperança, da oportunidade e do caminho que devemos seguir. Amém, queridos?